Ou então, gente, são 40 ovos que eu como por dia, vezes 7 dias na semana, vezes 15 semanas do BBB 25. Então eu só preciso de 4.200 ovos para ser feliz no BBB 25. Calma, você não clicou no podcast errado. Esse aqui é o Comida Sem Filtro, mas o que você acabou de ouvir foi um áudio da Graciane Barbosa falando sobre o seu alto consumo de ovos. 40 ovos por dia, segundo ela. E agora, como ela tá no Big Brother Brasil, não se fala noutra coisa. Os ovos da Graciane. E a gente não tá exatamente preocupado com a Graciane ou com o Big Brother, mas já que tá todo mundo falando em ovos, acho que é interessante a gente abordar esse tema novamente por aqui e a gente podia começar contando para vocês uma novidade regulatória do FDA americano sobre as regras que regulamentam o que pode ou não ser rotulado como saudável naquele país. Bom, o FDA é a agência equivalente à Anvisa lá nos Estados Unidos, né? Que regulamenta diversas questões de saúde, entre elas os alimentos. E em dezembro de 2024, essa agência atualizou a definição do termo saudável para rotulagem de alimentos, alinhando-se às diretrizes dietéticas atuais e avanços da ciência em nutrição. Agora, para que um produto seja rotulado como saudável, ele deve conter uma quantidade significativa de pelo menos um dos grupos alimentares recomendados, como frutas, vegetais, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura ou alimentos proteicos. Ele deve também atender a limites específicos para açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Mas existe uma exceção nessas regras. Quando o alimento é um ingrediente único, como salmão, como abacate e sim, como ovo, nesses casos não interessa a quantidade de gordura saturada ou a quantidade de algum outro nutriente específico. Se aquele alimento é considerado rico em nutrientes e ele é recomendado pelas diretrizes, ele automaticamente passa a ser considerado saudável pela nova regra e pode receber na embalagem a alegação saudável. Mais uma vez, segundo a legislação dos Estados Unidos. Em outras palavras, finalmente o ovo parece ter sido absolvido. Dessa vez de forma oficial, porque até então a definição de saudável do FDA era baseada em critérios completamente ultrapassados que focavam exclusivamente no baixo teor de gordura total, gordura saturada, colesterol e sódio, sem considerar a qualidade nutricional dos alimentos. Isso levava a aberrações como ovos, sendo barrados por terem muito colesterol na gema, abacates, castanhas e azeite de oliva ficavam fora da definição de saudável porque tinham muita gordura, mesmo sendo fontes de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas ômega 3 benéficas, e inclusive peixes gordurosos como o salmão não podiam ser rotulados como saudáveis porque eles tinham muita gordura, que na realidade é uma das partes mais saudáveis do salmão. Com essa história da Graciane consumindo 40 ovos por dia, a gente está vendo um monte de manchetes falando sobre possíveis preocupações quanto ao consumo de ovos. Colesterol, problemas nos rins e coisas que sinceramente me enchem de preguiça. Como esse assunto é bem recorrente, a gente já falou aqui no podcast bastante sobre ovos, vale a pena relembrar que aqui no Comida Sem Filtro a gente sempre falou que, obviamente, os ovos são alimentos saudáveis. Então, sem mais delongas, vamos tocar aqui para vocês aquilo que a gente já falou sobre ovos no podcast, mas fiquem ligados que no final eu vou ter atualizações de estudo científico bem recente sobre esse assunto. Quantos ovos posso comer por dia? Preciso tirar as gemas? Comer ovos aumenta o colesterol? E quem tem problemas de colesterol pode comer quantos ovos por dia? Parece mentira, estamos em 2023, mas essas ainda são preocupações de muita gente. Comida Sem Filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Essa semana mesmo eu atendi um paciente no consultório que era uma pessoa saudável, era alguém que na realidade estava buscando uma alimentação visando saúde e longevidade, ou seja, não era diabético, não tinha excesso de peso para perder. E essa pessoa tão focada em saúde tinha esse tipo de dúvida, tinha medo de comer ovos. E a ideia por trás dessa preocupação parece bem simples. A gema do ovo tem bastante colesterol. E colesterol é o que se acumula nas placas das artérias, popularmente falando, né? É isso que a gente ouve por aí. Logo, a conclusão é de que a gente deveria comer menos ovos. Existe muita coisa em biologia, em medicina, que faz sentido, que tem esse nível de simplicidade. São coisas lógicas, simples e erradas. E esse é um exemplo clássico, porque o fato de que você come alguma coisa não significa necessariamente que aquilo vai se acumular nas suas artérias. É muito interessante saber que o principal idealizador da teoria lipídica da doença cardiovascular, essa que todos vocês conhecem, que nós temos que evitar coisas que façam o nosso colesterol subir para diminuir o risco de doença cardíaca. Bem, o nome dele é Ancel Keys, muitos de vocês já ouviram a gente falar esse nome. Pois então, nos anos 1960, o próprio Ancel Keys, repito, o pai da teoria lipídica da doença cardiovascular, descartou os ovos como sendo um problema, porque ele conduziu um estudo com voluntários em que ele variou o consumo de colesterol na forma de ovos e viu que o colesterol no sangue mudava muito pouco. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso fígado produz a maior parte do nosso colesterol. Quando nós comemos pouco colesterol, o fígado produz mais. Quando nós comemos bastante colesterol, o fígado produz menos. Então, é aquela história, era uma coisa que até podia ser verdade, mas não é. Pela lógica, então, essa conversa deveria ter sido encerrada lá nos anos 60. Só que não foi o que aconteceu. Não só não foi o que aconteceu, como 20 anos depois, nos anos 80, isso estava sendo discutido por uma das publicações mais importantes de um dos estudos mais importantes da história da cardiologia, o famoso estudo de Framingham. Nós também já mencionamos esse estudo algumas vezes aqui no podcast, mas só relembrando, Framingham é uma pequena cidade nos Estados Unidos e que desde os anos 50 tem acompanhado a sua população para tentar identificar quais os fatores de risco para doenças. Inclusive, o próprio conceito de fatores de risco foi criado a partir desse estudo de Framingham. Pois bem, nos anos 80 foi feita uma publicação pelo grupo do estudo de Framingham avaliando o assunto dos ovos. E eu vou traduzir para vocês aqui um trecho desse estudo que dizia assim: as curvas de distribuição do colesterol dos indivíduos de acordo com o quanto de ovos eles consumiam eram praticamente idênticas. E nenhuma relação entre consumo de ovos e doença coronariana foi encontrada. Conclui-se que dentro da faixa de consumo de ovos dessa população, diferenças no consumo de ovos não têm relação nem com os níveis de colesterol no sangue e nem com a incidência de doença cardíaca. Ou seja, os níveis de colesterol de quem comia menos ou mais ovos eram os mesmos, assim como o risco cardiovascular. Exatamente. E como isso saiu numa publicação muito conhecida e oriunda do estudo mais famoso de toda a cardiologia mundial, era de se esperar que então nos anos 80, já que não nos anos 60, essa celeuma tivesse sido encerrada e as pessoas pudessem comer os seus ovos em paz. Mas, como todo mundo sabe, não é bem isso que aconteceu, né? Corta para 2023, temos pessoas com medo de ovos. Em 2016, anos atrás, eu escrevi uma postagem que a gente vai deixar o link aqui para vocês que estão inscritos em drsolto.com.br/podcast,
E nessa postagem eu discutia uma meta-análise sobre o consumo de ovos e o risco de diabetes tipo 2, porque estudos observacionais, vocês sabem, não podem estabelecer causa e efeito, mas volta e meia alguém consegue encontrar uma correlação meio esquisita entre consumo de determinada coisa e determinada doença. E aí, essa meta-análise encontrou uma correlação entre o maior consumo de ovos e um risco maior de desenvolver diabetes. Mas tinha um detalhe que chama muito atenção. Quando eles separaram na análise deles os estudos feitos nos Estados Unidos e os estudos feitos fora dos Estados Unidos, essa correlação entre mais ovos e maior risco de diabetes aparecia somente nos Estados Unidos. Nos estudos europeus, por exemplo, não importa quantos ovos as pessoas comiam por dia, o risco de diabetes não estava aumentado. Aí eu fiz até uma brincadeira com o título da postagem, que é assim, poxa, qual a diferença dos ovos dos americanos e dos ovos dos europeus? Obviamente, a diferença não está nos ovos. Isso só mostra que existem outros fatores. A minha interpretação pessoal, conforme eu escrevi na postagem, é que o problema tem a ver com as expectativas. A população norte-americana foi muito mais bombardeada por décadas com esse risco fictício associado ao consumo de ovos. Portanto, pessoas que cuidam, que se preocupam com a própria saúde, nos Estados Unidos tendem a comer menos ovos porque elas são os bem comportados, aquelas que tendem a fazer tudo certinho. E aí elas acabam tendo menos diabetes, não porque elas comem menos ovos, mas porque essas mesmas pessoas nos Estados Unidos que comem menos ovos são as mesmas que cuidam o peso, que tendem a não fumar, bebem com moderação, fazem atividade física, etc. Ou seja, é um marcador de um determinado tipo de comportamento. Na Europa, isso nunca pegou. Na Europa, para a felicidade dos europeus, eles continuaram comendo ovos e manteiga. Tem um risco cardiovascular muito menor que o dos americanos e os mesmos ovos do outro lado do Atlântico não têm nenhuma associação com diabetes. Então, como sempre, a gente não poderia deixar de colocar aqui esse alerta de que não dá para confiar em estudos observacionais para tentar estabelecer causa e efeito. Mas o motivo pelo qual a gente resolveu revisitar esse assunto, além do fato de você ter tido um paciente que perguntou, recentemente sobre quantos ovos poderia comer por dia, foi um novo estudo avaliando a associação entre o consumo de ovos e risco cardiovascular. Reparem que a gente falou aqui associação. E eu acabei de dizer antes que tem que cuidar porque a associação não implica necessariamente causa e efeito. Mas existe uma situação em que estudos associativos podem ajudar. E eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo de uma postagem bem recente lá da área de membros do blog Ciência Low Carb, mas substituindo o assunto original da postagem por ovos, e ficaria assim. Estudos observacionais não estabelecem causa e efeito, e isso segue valendo mesmo quando os estudos são favoráveis às nossas teses. Se um estudo observacional sugere, por exemplo, que ovos aumentam doenças cardíacas, você não pode afirmar que os ovos são a causa desse aumento. Agora, se as pessoas afirmam que ovos são perigosos, pressupondo que quem come mais ovos tem risco maior de doenças cardíacas, e um grande estudo observacional prospectivo mostra o contrário, isso é, que o consumo de ovos está associado com menor incidência de doença cardíaca, isso não prova que os ovos reduzem doença cardíaca, mas é incompatível com a ideia de que ovos possam ser a causa do aumento de doenças cardíacas, ok? Uma coisa não pode ao mesmo tempo causar outra, mas estar associado com redução dessa coisa. Ou a coisa causa e está associada com aumento, ou ela não causa. E foi justamente isso que aconteceu nesse novo estudo. O estudo é o seguinte: associação entre consumo de ovos e risco de desfechos cardiovasculares, uma revisão sistemática e meta-análise. Foram identificados 23 estudos prospectivos com acompanhamento médio de 12,28 anos. Um total de cerca de 1.500.000 indivíduos foram incluídos,
E comparado com o consumo de nenhum ou um ovo por dia, o maior consumo de ovos, mais de um ovo por dia, não foi associado com o risco significativamente aumentado de eventos de doenças cardiovasculares gerais. O maior consumo de ovos, ou seja, mais de um ovo por dia, foi associado a um risco significativamente menor de doença arterial coronariana. Reparem o seguinte, que embora não tenha havido associação com doenças cardiovasculares em geral, mas quem tem medo de ovo, tem medo por quê? Tem medo por causa do colesterol do ovo. E qual é o medo implícito aí? Que o colesterol do ovo vá parar nas coronárias, ou seja, o receio infundado desde os anos 60, reforçadamente infundado desde os anos 80, é de doença coronariana, é de colesterol entupindo as coronárias. Vou reler o que você acabou de ler, Sari. O maior consumo de ovos foi associado com um risco significativamente menor de doença arterial coronariana. Isso em comparação com quem consumiu nenhum ou até um ovo por dia. Isso, como eu li para vocês na introdução do artigo lá da área de membros, isso não prova que se você consumir mais ovos, você terá menos doença coronariana. O que isso aqui deixa bem claro é que comer ovos não causa doença coronariana. E aí fica a pergunta, por que, que em 2023 nós estamos ainda nos preocupando com quantos ovos nós podemos comer por dia? Mas então, para responder essa dúvida de quem está aqui esperando a resposta, afinal, eu preciso controlar a minha ingestão de ovos por dia e preciso tirar as gemas? Então, a resposta é não. E digo mais, o ovo é um dos alimentos mais saudáveis, mais nutritivos e uma das fontes de proteína mais baratas e acessíveis para a população. Nós deveríamos estar estimulando o consumo maior de ovos. Boa parte da nossa população não tem condições de comer carne todos os dias, está muito caro. E a proteína do ovo é de altíssima qualidade. E repito, como o ovo tem dentro de si todos os nutrientes necessários para formar um pintinho, significa que a natureza coloca ali dentro o maior número possível de nutrientes, porque depois que a casca do ovo endureceu, não existe mais contato do embrião ali com a galinha. É diferente de um mamífero que tem a placenta, tá certo? Que a mãe vai fornecendo nutrientes para o bebê. Não, no caso da galinha, precisa colocar todos os nutrientes dentro do ovo. E isso me lembra de um exemplo que eu costumo dar em consultório para as pessoas se darem conta. E funciona mais ou menos assim. Eu pergunto, você gosta de galeto? A maioria das pessoas diz sim, gosto, Quando você foi numa galeteria a última vez, você contou o número de galetos que você comeu? E a pessoa disse, não. E aí eu arremato com a seguinte informação, que é verdadeira. Eu perguntei numa galeteria, sabe quantos dias tem um galeto típico de galeteria? Cerca de 20 dias. Então, 20 dias atrás ele era um ovo. Quer dizer que 20 dias atrás não podia comer porque vai explodir seu coração. Mas agora que nasceu, agora eu posso comer sem problemas. A verdade é que a composição de um ovo, a composição de um galeto são basicamente as mesmas e o que existe é uma mitologia que acabou inserida na nossa cultura e a gente enxerga de forma irracional o ovo com medo por causa dessa história que, repito, já foi desmentida pelo próprio pai da teoria lipídica da doença cardiovascular nos anos 60. Foi desmentida pelo estudo mais famoso da cardiologia nos anos 80. Então, essa meta-análise agora mostrando que comer mais ovos está associado com um risco menor de doença cardiovascular não deixa de ser a cereja do bolo de muitas décadas tentando convencer as pessoas a não terem medo de algo que elas nunca tiveram motivo para ter medo para começo de conversa. Bem, como vocês puderam ouvir, anos antes de o FDA finalmente reconhecer que ovo pode ser considerado um alimento saudável e de que a gente não deve ter medo do ovo,
A gente aqui no podcast já estava mostrando que essa ideia de que ovo faz mal, de que a gente deve ter medo de ovo, de que a gente precisa regular a quantidade de ovo, é uma coisa que nunca teve suporte científico e que se sabe desde os anos 60 do século passado. Inclusive, existe um relato de caso publicado no New England Journal of Medicine. Eu vou deixar o link para quem estiver inscrito em drsolto.com.br/podcast, cujo título é assim: Colesterol plasmático normal em um homem de 88 anos que consome 25 ovos por dia. Mecanismos de adaptação. Então, lá em 1991, eles já estavam espantadíssimos que esse precursor da Graciane, de 88 anos de idade, consumia 25 ovos por dia há décadas, e ele espantosamente estava vivo, ele tinha quase 90 anos e o colesterol no sangue era absolutamente normal. Então, eles não sabiam exatamente o mecanismo, mas eles explicam no artigo que certamente há algum mecanismo de compensação. Isso é, quanto mais colesterol você consome, menos colesterol o seu fígado produz. Pois o que surgiu recentemente foi um estudo científico que descobriu um novo hormônio intestinal que explica de que forma isso acontece. O artigo, publicado em março do ano passado no periódico Cell, chama-se Um hormônio intestinal regula o metabolismo do colesterol. E abrindo um parênteses, é incrível, né? Que em 2024, 2025, a gente ainda esteja descobrindo hormônios novos que a medicina desconhecia. Então, os autores aqui descobriram e batizaram um novo hormônio produzido pelo intestino com o nome de colesina. E funciona assim. O colesterol que você come, oriundo do ovo ou do que for, se liga a um receptor no intestino e este receptor, então, ativa a produção da colesina. E este hormônio, por sua vez, inibe a produção de colesterol pelo fígado. Então, se você está consumindo muito pouco colesterol, os níveis de colesina ficam baixos e o fígado produz bastante colesterol para compensar. Se, ao contrário, você está consumindo muito colesterol, os níveis de colesina aumentam e isso inibe a produção de colesterol pelo fígado, fazendo com que o colesterol no sangue quase não mude. E é isso que explica o senhor, esse de 88 anos, relatado pelo New England lá em 1991, que tinha níveis de colesterol normais, embora ele consumisse 25 ovos por dia há décadas. Eu não estou aqui sugerindo que as pessoas comam 20 ovos por dia, até porque é um negócio difícil de comer, é meio enjoativo, mas é espantoso que a gente tenha gente hoje com receio de comer 3 ou 4 ovos, achando que isso é um problema por conta do colesterol, quando, repito, desde os anos 60 a gente sabe que isso não é verdade, e agora nós temos inclusive o mecanismo que explica por que isso não é verdade. Mas veja, a gente não precisava saber o mecanismo para saber que isto não é verdade, porque tem estudos mostrando, e são múltiplos, que o colesterol na dieta tem pouquíssimo impacto no colesterol no sangue, e aqui eu abro um parênteses, com exceção de um subgrupo muito específico de pessoas que, por motivos genéticos, são sensíveis ao colesterol que elas ingerem. E eu até especulo que talvez tenha a ver com variantes genéticas na produção desse hormônio aí, da colesina. Talvez essas pessoas não tenham um aumento significativo da colesina quando consomem bastante colesterol, e por isso este subgrupo pequeno de pacientes pode sim ter uma elevação se comer feito a Graciane. E justiça seja feita, quem encontrou esse artigo da colesina e deu proeminência a ele foi um sujeito chamado Nick Horvitz. Ele é um estudante de medicina de Harvard, mas ele já é autor de vários papers, é alguém muito interessado nessa questão dos hiperrespondedores, né? Os indivíduos magros, fisicamente ativos, que fazem uma dieta cetogênica e têm elevações absurdas de colesterol. E ele gosta muito de fazer experimentos para chamar atenção mesmo. E ele fez um vídeo no YouTube que se tornou viral e que gerou um monte de manchetes e notícias em portais no Brasil meses atrás. E todos os links vão estar na descrição do episódio, tá? Pois bem, o título do vídeo era "Eu comi 720 ovos em um mês. Eis o que aconteceu com meu colesterol".
Isso significa que ele comeu 24 ovos por dia, mais ou menos a mesma coisa que o senhor aquele de 88 anos e um pouco menos do que a Graciane. Se bem que minhas fontes indicam que, embora a Graciane consuma 40 ovos por dia, ela consome apenas 10 gemas, o que significa que o Nick Horvitz e o senhor aquele do New England de 88 anos consumiam o dobro de gemas, o dobro de colesterol do que a Graciane consome. O fato é que o colesterol dele não apenas não subiu, como até baixou um pouco. Então o ponto que a gente quer realmente trazer para vocês é que alguém comer 40 ovos por dia deveria chamar a atenção apenas pela quantidade de comida que isso significa e não por serem ovos. Vamos fazer um pouco de conta aqui juntos. Rapidinho, pessoal. Um ovo tem em torno de 6 a 7 gramas de proteína. Segundo o USDA, dá 6,3 gramas de proteína num ovo médio. Agora, se você comer só a clara, é bem menos, porque a gema tem o colesterol, tem a gordura, mas 40% da proteína do ovo está na gema. Então, quando você come só a clara, é 60% disso, que daria mais ou menos 3,6 gramas de proteína para cada ovo que você come só a clara. Então, com 10 ovos médios inteiros, temos mais ou menos 63 gramas de proteína. Com a clara de 30 outros ovos, nós temos mais 108 gramas de proteína. Isso dá um total aproximado de 170 gramas de proteína, que é bastante, mas para uma pessoa de 70 quilos corresponderia a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, que está completamente dentro de algo razoável para um atleta que busca hipertrofia, e está longe de ser algo que vai fazer mal para os rins. E quem quiser ver a literatura sobre isso, dê uma olhada no meu livro Uma Dieta Além da Moda. Agora, suponhamos que a Graciane, ao invés de comer esse monte de ovos, que admitidamente a coloca no spotlight e faz com que todos nós estejamos falando sobre ela, que ela resolvesse obter toda essa proteína apenas comendo peixe. Um filé de peixe grelhado tem mais ou menos 22, 23 gramas de proteína por cada 100 gramas. Então, para comer cerca de 170 gramas de proteína, precisaria de mais ou menos 750 gramas de peixe. Mas ninguém estaria falando sobre a Graciane se ela estivesse comendo 375 gramas de peixe no almoço e no jantar. Sim, é um monte de comida, mas é compatível com a dieta de um fisiculturista. E o motivo que os ovos chocam é porque existe um preconceito com relação aos ovos, preconceito esse que é baseado numa visão equivocada do assunto da relação entre o colesterol dietético e o colesterol do sangue, que se sabe equivocado desde os anos 60 do século passado, e não custa lembrar do relato de caso do senhorzinho de 88 anos que comia mais do que o dobro das gemas que a Graciane come, tinha colesterol normal, e o Nick Horvitz no seu experimento, que está aí no YouTube para todo mundo ver, que comia mais do que o dobro de gemas do que a Graciane come e cujo colesterol inclusive baixou um pouco. Por quê? Porque existe um mecanismo regulatório compensatório do colesterol da dieta com o colesterol no sangue. Portanto, se esse episódio serviu para que você coma seus ovos sem culpa, podemos concluir que a Graciane talvez tenha tido pelo menos este impacto positivo no mundo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.